Só realmente será Boa. vencida a partir da verdade. Boa. Ô, gente, vamos trazer algumas características aqui do pastor narcisista. Lembrando que, pessoal, é algo muito fluido, né? O narcisista não é assim, tipo, o narcisista é isso. Tem variedades, tem graus, enfim, tem, né, não é uma coisa, uma conta fechada. Mas a lista que o Chuck ele apresenta aqui é para nos trazer alertas, entendeu? Apresentou aí 1, 2 coisas e tal, fica de olho, tem potencial aí e tal, entendeu? Então, assim, a gente vai trazer aqui a lista que o Chuck coloca, justamente com uma forma de você estar atento, sabe? Porque, como o Gabriel falou, o Gabriel é um cara, já tinha faculdade na época, Gabriel, que passou por isso? Não, já estava estudando? Isso aconteceu quando eu tinha acabado de me formar e estava ao mesmo tempo terminando teologia. Então piora, porque eu estava fazendo uma faculdade em reformada, entre aspas, de teologia paralelo e não estava vendo isso. Olha, chegou a contribuição mais especial. Olha aí, agora sim, agora esse podcast tá legal. Olha aí, pronto, vai dormir um sono ainda. Aí sim, fez o que todos nós gostaríamos de estar fazendo agora. Cafezinho, sono e uma Netflix. Então, cara, o que acontece? Percebam, é uma pessoa instruída e tal, né? Fez direito, é um cara que leu pra caramba, fazendo já teologia, mas estava imerso numa cultura. E é isso, gente, tem muita gente que tá envolta num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo e não percebe, porque acha que é normal, acha que são as coisas da vida. E é isso. Então a gente vai trazer aqui algumas características que o Chuck coloca no sentido de você prestar atenção, sabe? Você abrir o seu olho, de você, mano, tá fechando esse negócio aí, hein? Miro, só uma coisa, pegando o que você falou aí em relação a essa questão de perceber, né? É uma coisa muito interessante, porque eu gosto de comparar isso, e aí pegando um pouquinho da prática, eu trabalho basicamente todo final de semana de plantão, que são audiências de custódia, e principalmente em casos de violência contra a mulher. E esse paralelo vai fazer sentido. Porque muitas das vezes que a gente vê é que chegam denúncias de violência contra a mulher, e no momento em que você vai ver se aquela mulher pediu medida protetiva ou não, ou seja, do agressor ficar distante dela ou não, não é recorrente, não é a maioria, mas existem casos em que a mulher não vai pedir essa distância por uma questão, quase sempre, de dependência emocional, que é onde, por exemplo, dentro da Defensoria Pública, que é onde eu trabalho, a gente caminha para o Centro de Atendimento Multidisciplinar. Ela vai ter todo um apoio psicológico e tudo mais. E é incrível como uma situação de violência absurda, de física, ela vai ter um paralelo com essa noção de violência eclesiástica, de domínio eclesiástico. De que muitas das vezes, e aí eu pegando um pouquinho o que o Chuck vai falar, que o pastor narcisista, ele vai usar da história dele, ele vai usar de como ele fez parte da história da vítima ali para manter ela debaixo desse poder, né? Então é muito bizarro para a gente ver como esses métodos de dominação desses narcisistas são os mais variados, chegando a abusos extremos e que a gente fica chocado. É triste demais, gente. É triste. Enfim, a lista. Vamos gente, lá, gente. Esse episódio não é pra ser alegre. Não é. Esse episódio é pra pesar mesmo. E assim, se esse é o seu primeiro podcast que você tá ouvindo do Bibotalk, tem coisas mais legais. Tem coisas mais legais. Só que esse aqui é o tipo de podcast essencial. Aliás, em 2020, o BTcast mais ouvido no Spotify foi sobre igrejas tóxicas. Que é um episódio também, assim, sensacional e que abriu, hein, cara? Aliás, o BTcast e o meu livro Deus que Destrói Sonhos, eu já recebi muitos testemunhos que pessoas tiveram contato com esse tipo de conteúdo e se perceberam em igrejas não saudáveis, entendeu? Então então percebam, galera, esse tipo de conteúdo serve pra isso, assim. Vamos lá. O Chuck, ele coloca aqui uma lista do pastor narcisista. Eu vou ler todas, depois a gente explora um pouquinho cada uma delas, ok? Primeira, centralização de todas as decisões. Líder centralizador, comanda tudo, tem controle de tudo, entendeu? 2, impaciência ou incapacidade de ouvir outros. Delegação de tarefas sem autoridade compatível ou com limites excessivos. 4, forte percepção de mérito. 5, percepção de que os membros competentes da equipe são uma ameaça. 6, necessidade de ser os melhores e os mais inteligentes. Esses primeiros 6 pontos o Chuck pega de um outro autor. E aí, com base na experiência dele,
de entrevistar vários candidatos, entre outras coisas, ele coloca mais 4 pontos. Incoerência e impulsividade, elogio e reprovação, intimidação de outros, falsa vulnerabilidade. Então são aí os 10, né? 10 pontos do líder narcisista, segundo o Chuck. Meus amigos, vamos dar uma pincelada rapidinho em cada uma delas, só pra galera ter uma noção? Tá, a gente poderia escolher uma e pincelar com mais profundidade, o que você acha? E aí deixar o pessoal pro pessoal comprar livro e ler. Gente, de verdade aqui, a gente não tem como passar nem pela metade do livro, até porque a gente tá focando aqui só no sintoma. Então esse episódio aqui é focado no sintoma. O livro, ele tem o sintoma, mas ele apresenta caminho de cura. E isso aqui é muito legal, tá bom? Então esse episódio é para despertar você o interesse, saber que existe literatura no tema e que há propostas e caminhos para a cura. E o Chuck, ele apresenta aqui, tanto que o subtítulo é Cura para comunidades que sofreram abuso espiritual e emocional. E você encontra esse livro só na Plenitude Distribuidora com o link do Bibotalk, que está aqui no YouTube e também em bibotalk.com. No Spotify não tem link, tá bom? Vamos lá, gente, qual vocês querem? Vamos por pontos e aí vocês exploram a que vocês se sentirem mais explorados. Tá ok. Eu gosto muito do 4º ponto, que é forte percepção de mérito. 4º ponto porque eu não gosto desse ponto, mas seria legal explorá-lo, viu? Eu não sou esse cara. Gente, pelo amor de Deus. Muito bom. Mas vamos lá. Então a gente foca no 4, mas vamos lá. Centralização de todas as decisões. Responda para si mesmo. A sua igreja sobreviveria sem o pastor que prega todos os domingos aí? É um negócio muito interessante, porque tem igrejas, inclusive, que procuram pastores que têm uma família ativa. Só que qual é a grande questão? Se o pastor sai junto com a família, a igreja morre. É muito, muito interessante ver determinados movimentos de igreja. Você tem uma boa família, o filho canta, a filha toca, o neto faz escola de EBD, enfim. Aí vem um monte de gente. Quando esse pastor ele vai para um outro lugar, a família vai junto e aí a igreja retorna. Mas essa centralização de todas as decisões não é esse caso. Mas muitas vezes as igrejas querem que o pastor faça isso. E aí onde entra a dinâmica. Vou dar um exemplo espiritualizado disso. A visão do pastor não é essa. Vamos seguir por um outro lugar. Coloca tudo na conta do pastor, é homem de Deus, e seja o que Deus quiser. E às vezes o pastor utiliza-se disso. Só um disclaimer, galera. Quando é uma plantação de igreja, no começo às vezes vai ser isso mesmo, tá? O pastor vai dar o apito, ele vai cobrar o escanteio, vai para a área para cabecear enquanto defende a cabeça. Então assim, quando é uma igreja que está começando, é normal o pastor assumir várias funções e ter que cuidar de tudo sozinho. Só que se é um pastor com o coração no lugar certo, ele vai, trabalhar para que cada vez mais coisas saiam debaixo da sua, ali capa, debaixo dos seus afazeres, e tudo bem, o pastor pode continuar. Eu não sou contra o modelo episcopal, tá, pessoal? Ainda que eu acho que seja um modelo que favoreça o narcisista, o modelo episcopal de igreja, onde o episcopo manda e desmanda, e ele é tido como grande homem de Deus. Eu já ouvi, pelo menos assim, em flash, como diria o americano, mentira, eu já ouvi pelo menos umas 3 vezes, assim, em situações muito sérias, né? Bem, nós não devemos questionar o homem de Deus. Gente, essa frase, se você já ouviu isso na sua comunidade, não podemos questionar o homem de Deus, isso é um indício fortíssimo de que você ou está numa comunidade tóxica ou você tem um líder tóxico narcisista, tá? Porque essa frase, ela cala você de um jeito espiritual. Cara, você vai questionar Deus? Você vai questionar o homem que Deus colocou à frente desse trabalho? Olha o que esse homem fez pela sua família. O teu marido não estava nas drogas? O teu filho não estava isso? Você não tinha isso?
Entende? Então, assim, percebam como é um discurso completamente perigoso. Mas se tratando da questão da centralização, é isso. É aquele líder que abraça tudo, nada é decidido. Tipo assim, o cara, ele até delega tarefas, mas no fundo quem decide é ele. A delegação é só para dizer que ele delega, mas a pessoa não pode escolher nada, não pode fazer, ela não tem dependência no trabalho dela. Gente, isso é muito triste. E assim, tem igrejas, inclusive, que vão tentar, lideranças, na verdade, que vão tentar disfarçar isso, fazer uma série de ministérios gigantescos em que você tem uma aparência que a igreja ela é dividida administrativamente em diferentes coisas, só que no fundo, quem vai estar decidindo é o pastor. É ele quem vai dar a cartada final, só que para fora, para muitos dos membros, o que você tem é uma falsa impressão de divisão de poder, por assim dizer, da divisão das funções da igreja, mas no fim das contas é realmente o mesmo modelo, só que você tem mais camadas ali para dar uma sensação de normalidade. E isso é extremamente comum. Aqui em Goiânia mesmo é uma das coisas que mais tem.